questionamentos, se tiver interesse. Agora nós vamos passar a palavra para a doutora Bruna. Ela vai abordar a questão das implicações dos afastamentos de pessoal do magistério. A doutora Bruna ela é advogada e conselheira do Conselho de Recursos da Previdência Social, coordenadora do IPREV em Santa Catarina, especialista em Direito Previdenciário pela Faculdade CESUSC, especialista em Direito Processual Civil pela Damásio de Jesus, integrante da Comissão de Direito Previdenciário Regime Geral da OAB. Então, a doutora Bruna tem 25 minutos para a sua explanação. Obrigada, bom dia a todos. É uma grande satisfação estar com vocês aqui hoje, principalmente para falar sobre professores, né? É um tema que move todo mundo. E quando se fala de saúde do professor, então, é algo que nos deixa mais preocupados. E eu fiquei muito feliz com o que a doutora Maikele falou agora. Eu acho que é exatamente esse o caminho, é trabalhar na prevenção, né? Porque depois que o professor fica afastado, é muito mais oneroso, não só para a educação, mas também financeiramente. Eu, como advogada, então, eu vou abordar uma questão mais legal sobre o assunto, e principalmente sobre as questões previdenciárias, né, que regem os afastamentos. Bom, a doutora Regina falou pra gente quais são as principais causas, né, quais são as principais doenças que acarretam no afastamento do professor em sala de aula. Eu não vou repetir aqui, né, ficou bem claro que as doenças psíquicas, as doenças mentais são as maiores causadoras do afastamento do professor, porque a atividade do professor ela é considerada uma atividade penosa, isso desde sempre. Até 1988, antes da nossa Constituição Federal, a atividade do professor, inclusive, ela era enquadrada como categoria profissional. Bastava ser professor para se caracterizar aquela atividade como insalubre, como penosa. E depois com a nossa Constituição de 1988, veio então a aposentadoria do professor. Ficou caracterizado que a atividade do professor, ela precisa sim de requisitos mais abrangentes para se aposentar. Para quê? Para realmente se afastar da sala de aula com menos tempo de trabalho. Não é fácil lidar com crianças, adolescentes, a sobrecarga de trabalho, né? Principalmente quando leva esse trabalho para casa, que é muito habitual do professor. Então, tem-se requisitos mais abrangentes quando se trata dessa profissão. E outra coisa que é bom considerar também, que a prevenção ela é sempre mais barata. Infelizmente nós brasileiros a gente não tem essa cultura, né, de prevenir, de trabalhar, de fazer ações preventivas. A gente tem a prevenção de remediar. Eu como advogada vejo muito bem isso no meu dia a dia. E não só pela questão da educação que sofre com o afastamento do professor, né, sobretudo a educação, mas a questão financeira também. O empregador, quando tem um funcionário, aqui no caso o professor, afastado por um auxílio-doença, ele é muito oneroso para aquela entidade. Porque a questão tributária, a arrecadação tributária, ela fica muito mais gravosa, ela fica muito mais pesada aos ausentes, quanto maior o índice de afastamento por auxílio-doença. As pessoas elas não têm essa gestão pública, né? Às vezes elas não têm essa informação e acabam não fazendo esses trabalhos preventivos, até como uma forma de economia financeira, né? Que é sim muito importante também. E para falar de previdência social, primeiro, o que é a previdência social, né? Então, quando um professor, infelizmente, ele se afasta por algum motivo, ele vai se socorrer-se, então, da previdência social, que nada mais é que um seguro social. Então, quando a pessoa fica incapacitada para o trabalho, ela se recorre, então, ao INSS, né? Quando for regime geral de previdência social, ou então ao ente autárquico que está abrangido pelo regime próprio de previdência social. Em Santa Catarina, a maioria é regida pelo regime geral de previdência social, é a minoria que tem regime próprio de previdência, né? E o benefício mais concedido, sem sombra de dúvida nenhuma, é o auxílio-doença. O auxílio-doença é concedido para a pessoa que ela se considera incapaz para continuar no exercício da atividade, ela está incapaz temporariamente. O nome ali, auxílio-doença, é um nome equivocado, né? Deveria ser auxílio-incapacidade, porque as pessoas elas acham que tem uma doença, elas podem se afastar da atividade. Mas não é quando se tem uma doença, é quando aquela doença causa incapacidade física para a atividade que ela desempenha como professor.
Ele pode ser um benefício previdenciário, quando essa doença ela não tem causalidade com a atividade desempenhada, né? Ou ele pode ser um benefício acidentário, quando há nexo causal entre a doença e a atividade desempenhada. A doutora Regina falou das principais doenças, né, que estão ali ligadas ao psíquico, principalmente a voz também, e essas doenças normalmente elas são desencadeadas em decorrência da atividade, do exercício da atividade de professor. E esse benefício de auxílio-doença, ele é devido enquanto houver a incapacidade laborativa. Então, a pessoa, estando incapaz, ela tem que ser essa incapacidade superior a 15 dias, porque se for até 15 dias de afastamento, a responsabilidade pelo pagamento desse benefício ou é do INSS ou é do ente de regime próprio da Previdência Social. Então, a partir do 16º dia de afastamento do professor, se não houver um bom trabalho de prevenção, ele vai entrar, então, em benefício de auxílio-doença. Os requisitos para a concessão do auxílio-doença, então, são a incapacidade laborativa, como um seguro, né, eu costumo dizer, a Previdência Social ela é um seguro. Então, como um seguro de carro, você tem que estar pagando o seu seguro e você tem que ter outras condições para, se houver ali uma colisão, um infortúnio, você ter direito àquele seguro. E a Previdência Social é isso também. Se estiver contribuindo, se você estiver na qualidade de segurado, que a gente diz, ou então tem muitos professores ACTs que são temporários, né? O ACT, quando ele é temporário, ele mantém a qualidade de segurado dele, todos os segurados, por mais 12 meses após fim o período de tempo de contribuição. Então, para a concessão de auxílio-acidente, auxílio-doença, ele teria que ter a qualidade de segurado, comprovar a incapacidade laborativa perante a perícia médica, ou do INSS ou do regime próprio, e também ter um período de carência. Esse período de carência, ele é de 12 meses, mas há exceções, né? Por que há exceções? Se o benefício ele for caracterizado como ocupacional, o professor ele ficou afastado daquela atividade porque a doença foi decorrente do meio ambiente de trabalho, então esse auxílio-doença ele é isento de período de carência. E, além disso, também o ente ele tem que depositar o fundo de garantia, além de o professor ou qualquer outro segurado ter um período de estabilidade de 1 ano. Então, é isso que diferencia, né, o auxílio-doença quando ele é comum, previdenciário, ou quando ele é acidentário. E voltando a lembrar que quando o benefício ele é acidentário, o índice tributário, né, a arrecadação tributária, que é o SAT, que a gente diz na empresa, ele é muito grande. Então, vale muito mais a pena a empresa, né, o ente, ele fazer atividades, né, investir realmente em programas preventivos do que ter professores afastados por doenças ocupacionais. O valor do benefício no regime geral de previdência social, ele não é um benefício no valor cheio, tem diferença do regime geral para o regime próprio. Então, muitos professores eles acham que eles vão ficar em auxílio-doença e vão receber o valor, o salário integral, mas não é. É reduzido se o regime for o INSS. Vai ser uma média ali dos 80% maiores salários de contribuição, e dessa média de julho de 94 até hoje, que quando foi instituído o Plano Real, ele vai receber então um coeficiente de 91%. Se for regime próprio, depende muito de cada regime. Cada município ele tem uma lei própria que institui a previdência social daquele município e tem que se analisar então qual será o valor para cada ente de regime próprio. Normalmente no regime próprio o valor do benefício é o salário integral do professor, que ele é chamado como uma licença, né? Uma licença saúde. Então no regime próprio eu já falei. Ele normalmente, né, regra geral, ele é o valor do salário de benefício que o professor vem recebendo, né, da renda mensal. Um benefício muito importante da Previdência Social, sem dúvida nenhuma, para mim é a principal, é a questão da reabilitação e da readaptação. Então, se infelizmente o professor por algum motivo ficar constatado que ele não tem mais condições de permanecer em sala de aula, né? Mas ele possui capacidade para as outras atividades,
ele vai ser colocado, então, num programa de reabilitação ou readaptação profissional. Nesse programa, que é oferecido tanto pelo INSS quanto pelo regime próprio, ele vai passar, então, de repente, por um curso profissionalizante, para, de repente, trabalhar ali na área de RH, ele vai participar de algum curso que, eventualmente, ele precise para trabalhar numa secretaria, ou, de repente, vai se tornar bibliotecário, depende muito das condições de saúde e depende muito da doença, né, que desencadeou aquela incapacidade para o exercício da atividade de professor. Então, a reabilitação profissional eu vejo como o principal benefício, porque além da pessoa voltar a contribuir para o sistema, ela volta a contribuir para o INSS, volta a contribuir para o regime próprio, ela tem a dignidade dela, que é a dignidade de se manter pelo trabalho. A pessoa, quando ela adoece, ela não escolheu adoecer, né? Então, quando ocorre a incapacidade do professor, ele não escolheu aquela situação. Não foi ele que se colocou naquela situação. Claro, houve sim uma contribuição pelo que a própria doutora Maikele falou, né, do autocontrole, desse autocuidado, do auto-bem-estar, mas sem dúvida nenhuma é um problema de política pública e de todas as entidades para prestar maior atenção naquele profissional. E se de repente ele não puder mais trabalhar como professor, então reabilitar, né, para uma atividade diversa, onde ele possa se sentir digno, onde ele possa trabalhar e onde ele possa voltar a contribuir. Porque o professor, antes de tudo, ele escolheu essa profissão como uma missão, né, uma missão de vida. A pessoa ela não escolhe ser professor porque eu vou ser muito bem remunerado, eu vou ficar rico. Não, ela escolhe essa profissão pelo valor social que tem. Então, o programa de reabilitação e readaptação profissional ele é muito utilizado, eu vejo, na área de magistério. Temos também os casos de aposentadoria por invalidez. O caso de aposentadoria por invalidez, então, seria o caso mais drástico, né? Seria quando a pessoa, então, ela se afastou por auxílio-doença, mas ela ficou com incapacidade para toda e qualquer atividade profissional. Ela não pode mais ser reabilitada, ela não pode mais se manter pelo primado do trabalho. Então, nesse caso, a pessoa ela permanece em aposentadoria por invalidez. O nome aposentadoria por invalidez é um nome equivocado também. Por quê? Porque esse benefício ele pode ser revisto a qualquer momento, tanto pelo INSS quanto pelo regime próprio de previdência social. Então, ela vai ser submetida periodicamente a perícias médicas e vai se manter em aposentadoria por invalidez enquanto houver invalidez total e permanente. Houve uma alteração legislativa recentemente que as pessoas com mais de 60 anos de idade elas não vão mais ser submetidas a um programa de reavaliação da incapacidade. Então, nesse caso, seria uma aposentadoria mesmo, né? É uma aposentadoria que a pessoa tem mais de 60 anos, então ela fica afastada por doença de forma vitalícia, né? Como uma aposentadoria realmente. O salário de benefício da aposentadoria por invalidez, quando for pelo INSS, ele é feito também um cálculo, né? Pega-se lá de julho de 94, porque julho de 94 que foi quando mudou para o plano real. Então, pega os maiores salários de contribuições, 80%, tira 20% dos menores, faz uma média aritmética simples, os professores de matemática, se tiver alguém já está calculando, né, o valor do benefício, e dessa média o coeficiente é 100%. Então, no regime geral, a gente vai ver que muitos segurados, eles acabam querendo aposentadoria por invalidez porque o salário do benefício ele é maior, né? E, em contrapartida, o do auxílio-doença é um salário menor porque o coeficiente é 91%, enquanto que a aposentadoria por invalidez é de 100%. Há possibilidade também de acréscimo de 25% na renda mensal do benefício da aposentadoria por invalidez, quando a pessoa ela necessitar de acompanhamento permanente de terceira pessoa. O que seria isso? A pessoa se afastou, né, por invalidez e ela necessita de cuidados básicos para o cotidiano, cuidados com a alimentação, cuidados com a higiene pessoal.
Nesse caso, necessitando de auxílio permanente, ela vai receber então um acréscimo de 25% no valor do benefício previdenciário dela. Essa é a única opção que, se a pessoa já recebe um benefício no teto, no regime geral, é a única opção que vai ultrapassar o teto. Ela vai receber mais que o teto previdenciário em decorrência dessa necessidade. Uma ressalva é que em regime próprio não há essa previsibilidade de aumento de 25%, né? Então, tem essas disparidades de regime geral e regime próprio. Quem tem regime próprio não teria, em tese, direito a esse adicional de 25%. Normalmente, judicialmente, tem se conseguido, por quê? Justamente porque há uma equiparação, né? Não poderia distinguir o professor porque ele está no regime geral ou porque ele está no regime próprio. E a gente sabe que conforme governo, sai governo, entra, muda governo, vai se alterando, tem regime próprio, aí vai para o regime geral. Então, às vezes, o mesmo professor, ele acaba recebendo ali, contribuindo de forma diferente, recebendo valores diferentes em decorrência dessa alteração. Então, no regime próprio, eu já falei, né, a aposentadoria por invalidez, ela é diferente do regime geral. Aqui, o cálculo do benefício é como se fosse realmente uma aposentadoria, porque pega a vida contributiva inteira do segurado, faz-se a média e a concessão do benefício vai ser de acordo com o tempo de contribuição. Então, o que a gente tem no regime próprio, quando a pessoa ela se afasta, né, por incapacidade, o auxílio-doença financeiramente é mais vantajoso, porque ela vai ganhar a renda mensal dela normalmente. E para a aposentadoria por invalidez, ela vai ganhar uma média de todo o tempo de contribuição, e o limite vai ser o salário que ela recebe hoje. Então, no máximo, ela vai ganhar o que ganharia no auxílio-doença. Então, quando é um segurado, um professor de regime próprio, a gente vê o maior índice de concessão de auxílio-doença e, no regime geral, o maior índice de concessão de aposentadoria por invalidez. Outro benefício é o auxílio-acidente. O auxílio-acidente ele é devido quando a pessoa sofre um acidente de qualquer natureza, então não necessariamente ocupacional. Se o professor, né, ou qualquer outra atividade vir a sofrer um acidente e esse acidente a pessoa ficar com alguma sequela definitiva, que ela possa exercer a mesma atividade que ela exerce, por exemplo, como professor, mas ela ficou com uma limitação. Então, ela vai receber uma indenização. Essa indenização ela é denominada auxílio-acidente. E esse auxílio-acidente, o valor do benefício, ele é de 50%, o que seria o valor do benefício de auxílio-doença. E ele é acumulado também com o salário. A pessoa pode trabalhar, receber esse benefício. Se eventualmente ela vir a se aposentar, aí o benefício é cessado antes da concessão de aposentadoria. A aposentadoria dos professores. Como eu falei, o professor ele tem uma atividade que é considerada penosa. Então, agora tem a reforma da Previdência e os professores inicialmente foram igualados às outras categorias. Seria igual, o mesmo tempo de contribuição do professor, a mesma idade do que para qualquer outra categoria. Brigou-se muito e também teve-se uma redução, e eu acho que vai passar com essa redução, porque isso já é histórico, né? A condição especial que o professor tem. Então, hoje, o professor ele se aposenta com 30 anos de contribuição, se homem, né? 30 anos de efetivo magistério, ou 25 anos de tempo de contribuição, se professora, se mulher. Então, tem-se uma redução de 5 anos do tempo de contribuição, que seria da pessoa comum, né? E não o professor. Uma ressalva é em relação à função de magistério. O que seria a função de magistério? Ela não é só aquela exercida dentro de sala de aula pelo professor. Ela abrange outras atividades, né? Que seriam exercidas em estabelecimentos de educação básica, em seus diversos níveis e modalidades, além do exercício da docência, as funções de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Então, a aposentadoria é devida não só para o professor que está dentro de sala de aula, mas ao que está em torno dele, né? As profissões, as atividades que são exercidas ali em torno do magistério. A aposentadoria do professor, ela
possui 25 anos, mulher, 30 anos, homem, e ela incide o fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? O fator previdenciário nada é mais é que um cálculo que faz aqui em relação à sobrevida da pessoa, multiplica no valor do benefício e dá uma grande redução, principalmente se a pessoa é nova. Então, se o professor, quanto mais novo o professor, maior vai ser o desconto do fator previdenciário no benefício dele. Mas há a possibilidade de não incidir o fator previdenciário. Essa possibilidade ela foi criada em 2015 pelaquela regra 85-95. Foi discutido muito, né? As pessoas falaram, vou ter que trabalhar até os 90 anos. Mas não é isso. A intenção, na verdade, foi boa. Por quê? Porque se a pessoa ela tem a idade mais o tempo de contribuição mínimo, que seria 25 mulher em 30 anos, se ela fechasse ali 95 anos, 95 pontos, desculpa, o homem, e 85 pontos a mulher, não vai ter o fator previdenciário naquele benefício. Ou seja, o valor do benefício ele fica maior, a renda mensal do benefício fica maior. Hoje, 2019, a pontuação está 86,96. Conforme vai passando o ano, vai aumentando a pontuação. Então, hoje aqui no caso, uma mulher de 56 anos de idade, com 25 anos de tempo de contribuição, ela fecharia 81 pontos. Não teria direito à exclusão do fator previdenciário. No entanto, se for professor, a lei também deu uma benesse. Ela diz que para o professor ele ganha 5 pontos nessa soma. Então, se a mulher tiver 81 pontos, ela, por ser professora, ganha 5 pontos, fecha-se o 86 e concede, então, um benefício hoje sem incidência do fator previdenciário. Mas aí ela teria que ter essa idade de 56 anos, né? E o tempo mínimo de contribuição, que seria ali os 25 anos de magistério. Perante o regime próprio é um pouco diferente a questão do benefício previdenciário de aposentadoria. Tem requisitos próprios, né, no regime próprio. Deve ser cumprido no mínimo 10 anos de efetivo exercício no serviço público, então qualquer exercício público, né? 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Tem que ter 60 anos de idade e 35 anos de tempo de contribuição se homem, e 55 anos de idade e 35 tempos de contribuição se mulher. 65 anos de idade se homem e 65 anos e 60 anos de idade se mulher com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Nesse caso também, quando é professor, em que pese ser regime próprio, diminui-se então 5 anos, né, 5 pontos também dos requisitos para a aposentadoria. Eu já estou finalizando, que o assunto é previdência, ultimamente ele está em bastante enfoque, e eu não poderia deixar só dar uma pinceladinha na questão da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela está aí, ela vai passar, né, ela está sendo já discutida, ela está no Senado Federal agora, e a proposta de reforma da Previdência, hoje a idade mínima ela vai continuar a ser 65 anos de idade para o homem, e a idade da mulher ela vai passar a 62 anos de idade. Não vai mais ter a aposentadoria por tempo de contribuição comum, não vai mais existir. Vai ter a necessidade de implemento de idade mínima. Então, 65 anos homem, 62 anos de idade mulher. Essa idade ela é um gatilho. Assim que a legislação ela for aprovada, conforme for alterando o índice de sobrevida, conforme dados do IBGE, vai ser aumentada a idade da pessoa também. Então, eu fiz um cálculo para minha aposentadoria. Hoje eu tenho 31 anos de idade, de acordo com o simulador que eu fiz, eu vou me aposentar com 70. Então, às vezes as pessoas acham, mas é necessária a reforma. É necessária a reforma, mas 70 anos de idade depende da profissão também, né? Eu, como advogada, quero trabalhar até os 80. Deus queira. Agora, essa idade seria do professor também. Imagina um professor em sala de aula. Impossível. E por isso que foi reduzida para 5 anos. Então, o professor vai começar com a idade mínima de 60, que eu já acho bem alta, e a mulher com 57 anos de idade.
E também é um gatilho, porque essa idade vai aumentando da mesma forma que para todas as outras categorias, vai aumentando também. E independente do tempo de contribuição, a pessoa vai ter que ter a idade mínima. Então, vai mudar drasticamente a questão da aposentadoria. E outra coisa, não é só a idade que vai ser alta, é a questão do valor do benefício. O valor do benefício hoje, como eu falei, ele é pego lá de julho de 94 até hoje, faz a média aritmética, exclui 20% dos menores salários de contribuição. Na reforma não vai ter essa exclusão, vai ser todos os salários de contribuição até o dia de hoje, faça uma média aritmética simples e esse é o valor do seu benefício. Isso vai reduzir em torno de uns 30% na renda mensal do benefício. Ele vai continuar a ser o salário mínimo, não pode ser menor que o mínimo, mas a tendência é que as aposentadorias fiquem todas próximas de um salário mínimo. Eu vim aqui não trazer boas notícias, queria que minha palestra fosse igual a da Kelly, mas infelizmente não é. A gente tem que se abrir e isso faz com que a gente tenha que pensar e fazer até um planejamento de vida, né? E o meu último recado que eu quero deixar então é que aos professores fica o convite para que não se descuide de sua missão de educar, nem desanimem diante dos desafios, pois se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Obrigada.